Olá, bem-vindos ao Manifesto do Caos Podcast. Um espaço onde mergulhamos nas entrelinhas da cultura pop e procuramos desvendar camadas que vão além do óbvio. Eu sou o Luciano. Eu sou o Marcelo. E eu sou o William. E hoje o papo é sobre obras do ano de 1986. Considerado por muitos um dos anos mais importantes na história da cultura pop, pois apresentou um amadurecimento dos quadrinhos e a estreia de clássicos do cinema. Além de ser o período que praticamente definiu a estética dos anos 80, consolidando o consumo de mídia e a revolução dos videogames domésticos. E o mais legal, parafraseando Elrond em O Senhor dos Anéis, nós estávamos lá, amigos, há 40 anos atrás. Então, rebobinem suas fitas cassete com uma caneta e venham com a gente. Este é o Manifesto do Caos e a revolução começa agora. Aviso de spoiler. No Manifesto do Caos, nosso foco não é fazer um resumo detalhado da obra, mas para trazermos uma análise completa, precisamos explorar alguns pontos importantes da trama. Portanto, spoilers serão inevitáveis. Escute por sua conta e risco, mas fique tranquilo. Nossa intenção é enriquecer sua experiência com a obra, e não estragá-la. Muito bem, pessoal, então estamos de volta, o primeiro episódio do ano de 2026, com um certo atraso gigantesco aí na nossa programação. Peço desculpa a você ouvinte que ficou aguardando aí um novo episódio, a gente teve alguns problemas, nós até gravamos um episódio, mas ele não rolou, teve vários defeitos, a gravação não funcionou e a gente está tentando gravar agora, então, o nosso primeiro episódio. E nesse episódio a gente vai falar sobre o ano de 1986, que é um ano muito simbólico aí para a cultura pop, né? A gente tem vários filmes que foram lançados nesse ano, quadrinhos, músicas também, né, que foram lançadas esse ano, que são muito importantes aí para a cultura pop em geral, né? Lembrando aí que o ano de 1986 é um ano que marcou também o mundo, né? A gente tem a Guerra Fria rolando nos Estados Unidos com o Ronald Reagan, o Mikhail Gorbachev no poder da União Soviética, a gente tem a era da Margaret Thatcher, a gente tem o acidente da Charlie, o acidente de Chernobyl também, e um evento que me marcou muito quando eu era criança. Porra, o William falou aquilo lá da gente ter visto os anos 1980, cara, a gente se sente bem velho, né, mano? Mas... Mas eu lembro que eu vi o Cometa Halley, cara, assim, a passagem foi em 86, né, mano? 86. Então, assim, quem sabe a gente dá sorte, né, de ver de novo, né, a outra passagem, se eu não me engano é a cada 86 anos que ele passa, cada 86, Acho que é 76, hein? 76? Se eu conseguir ver de novo, eu vou ficar feliz. 76. Porra, 76. 84, acho que é isso aí. Vou estar com 84. Tinha até lancheira, lembra que tinha lancheira do Cometa Halley? E o Halley Fante, lembra do Halley Fante? A gente teve também em 1986 um evento que vai se repetir esse ano, que foi a Copa do Mundo, né, do México, que a gente viu a mão de Deus aí do Maradona atuando, né, que foi o gol contra a Inglaterra também. Então, assim, o cenário é bem amplo, é bem rico, é bem vasto, a gente tem muita coisa acontecendo no ano de 1986, mas a gente vai falar basicamente sobre a cultura pop aqui, a gente não vai entrar nesses outros assuntos aí, mas é só pra galera se contextualizar da importância que foi o ano de 1986, né? E aí, então, pra gente começar então o nosso episódio, a gente pode fazer um bate-pronto aqui, né? Cada um traz um tema e comenta um pouquinho aí, e a gente vai comentando em cima. Pode ser assim, tranquilo? Opa, bora lá. Show de bola. Então, beleza. William, quer começar aí trazendo a sua obra específica aí, que teve uma importância para você em 1986? Bom, cara, vou começar então o nosso bate-bola aqui, comentando de HQ, comentando de quadrinhos, o assunto que a gente gosta. Obviamente, o ano de 86 foi importante, inclusive porque foi divisor de águas. Enquanto, em geral, o pessoal que gosta de estudar quadrinhos e tal, gosta de dividir as eras dos quadrinhos estadunidenses em eras, de ouro, de prata, de bronze e tal. 86 foi importante
especialmente por 3 obras que saíram pela DC Comics e que são meio que a transição do que a gente tinha de era de bronze para a era moderna dos super-heróis, dos quadrinhos de super-heróis dos Estados Unidos. Não teve um marco específico assim como algumas outras eras, mas tem basicamente 3 obras importantes aí. A gente começa com o que foi da transição de 85 para 86, que foi extremamente importante, que é Crise nas Infinitas Terras. E só para contextualizar, a DC Comics nunca foi assim, ela não começou como um universo coeso, né, como a Marvel começou meio que idealizada, já no mundo, todo mundo vivendo junto. Ela foi com seus primeiros super-heróis, viviam em mundos sozinhos assim, e aí com o tempo eles foram se encontrando, porque era rentável isso, só que criou uma bagunça editorial, porque também a DC no decorrer da sua história foi adquirindo outras editoras, como a Fawcett, e aí veio o Capitão Marvel, o Shazam e tudo mais, e fora alguns outros da Charlton Comics, foi indo. E virou uma bagunça. Eles resolveram no início que os personagens eram de terras diferentes, eram de universos diferentes, e de vez em quando se encontravam, só que virou tão bagunçado que aí decidiram pôr ordem na casa, e aí começaram com a Crise nas Infinitas Terras, que foi o mega evento, que inclusive vai estar sendo republicado aí pela Panini, numa coleção grande aí, que vai pegar toda a obra, mais os tie-ins, as obras que corriam em paralelo na época, e culminou, ela começou em 85, mas terminou em 86, e abriu caminho para obras importantes, como foi o Superman de John Byrne, que é aí que o John Byrne quis fazer um Superman mais pé no chão, não tão poderoso como era antes, no universo pré-crise, o Batman do Frank Miller, do David Mazzucchelli, no Batman Ano 1, a Mulher Maravilha do George Pérez, e todos os outros personagens que se seguiram aí, inclusive a Liga da Justiça engraçadinha, que tinha o Guy Gardner, o Besouro Azul e tudo mais. Então é um momento importante. Além disso, a gente tem aí de 86 especificamente o Cavaleiro das Trevas, que aí tirou o Batman daquela visão engraçadinha que o pessoal tinha da série dos anos 60. O Frank Miller trouxe um Batman sisudo, meio neofascista, né? Meio maluco lá, mas que foi importante em termos até para mostrar. E o Watchmen, para concluir, que começou em 86, terminou em 87, e as 3 aí dispensam apresentações, todo mundo sempre fala eles, todo mundo sempre coloca eles em listas, mas é importante também. O que é importante das 3 obras, mais até Cavaleiro das Trevas e Watchmen do que Crise, mas é que mudou, saiu daquele período de quis trazer uma certa realidade, um realismo social que teve na Era de Bronze, nos anos 70, com Lanterna Verde, Arqueiro Verde, e outras obras que a gente teve aí, foi para um período aí mais de desconstrução do herói, como o pessoal fala, né? Que aí os heróis também erravam, os heróis faziam coisa errada, os personagens eram falhos, e aí saíram do pedestal, né? Tiraram os super-heróis do pedestal. Então, 86 foi importante porque, queira ou não, isso reverbera até hoje. Muita gente entendeu errado esse conceito, especialmente nos anos 90, que a gente pegou aqueles heróis badass, né? Que eram errados acima de tudo. Foi uma época dessa sessão depois do Wolverine, do Justiceiro e de vários outros personagens. Então, da Image, então, com Spawn e as obras do grande mestre Rob Liefeld, especialmente. Né? Esses são os caras que entenderam errado a desconstrução dos heróis de 86. Mas tá valendo, né? Hoje em dia acaba sendo. A gente precisa fazer um episódio dos anos 90 ainda também para falar. Sim. Mas é importante, queira ou não, essas 3 obras aí representam o marco dessa transição aí. E que tem os ecos disso até hoje, questão de quadrinho de super-herói nos Estados Unidos, especialmente. Então a herança daquela fase ruim dos anos 90 é dos anos 80, é isso, né, que você tá me falando? Eu diria que isso aí é quem entendeu, que ela falou, porque vendeu pra caramba essas 3, né? E aí falou, opa, esse negócio do super-herói que é mauzão, que é meio anti-herói, foi a época dos anti-heróis, né? Esses negócios de anti-herói vende, hein? Então vamos fazer isso aí. E aí começou, né? E aí foi essa. Só que acho que o Alan Moore que já comentou, falou: entenderam errado o que eu quis dizer em Watchmen. E o auge disso daí tudo é o Snyder?
Culminou no Snyder, foi isso? Eu acho que sim, eu acho que pode ter sido. O Superman do Snyder, então, que deixa o povo. O Superman do Snyder que deixa o povo morrer em Metrópolis, deixa o pai morrer. Aquela foda. O Watchmen dele, que é esteticamente muito bem feito, mas é completamente desvirtuado na ideia. Então acho que ele é mais simbólico até do que o Superman, se for pensar bem. Então, ele conseguiu pegar o quadrinho, fazer um storyboard do quadrinho, ficou bonito. Assim, primeira vez que você assiste é bonito, depois você vai pensando, comparando com o quadrinho, falei, mano, realmente esse cara aqui não entendeu muito bem não a mensagem. Se eu falei que os caras da Image não entenderam bem, o Snyder, então, pelo amor de Deus, se é isso, não entendeu. Você foi o que menos entendeu. Menos entendeu. Apesar que o Spawn é bom, cara, eu gosto do Spawn. Não, eu também gosto do Spawn, tanto que é um dos que está sobrando ainda daquela época, né? O quadrinho, você fala? O quadrinho do Spawn. Não o filme do Spawn. Não o filme do Spawn. Não, o quadrinho. O filme eu nem considero, pelo amor, o que é aquilo? Cara, eu gosto do Spawn também, cara, mas eu acho que tinha outras coisas boas nesse período aí também. Eu acho que aquele Gen 13 era legal também, eu gostava na época. O Savage Dragon. O Savage Dragon é legal, pô, é legal, é verdade. Não é tudo, não é de todo perdido essa era aí dos anos 90, não. Não, o Universo 2099 na Marvel também, eu acho que é bom. Mas eu acho que como é que eu posso falar? Uma montanha-russa, né, William? Porque a gente passa uma era que é muito colorido, muito divertido, muito fantasioso, aí vem para uma era que tudo tem que ser mais sério, tudo tem que ser mais pé no chão, aí volta para essa era mais fantasiosa, extravagante, tudo exagerado, aí a gente volta depois dos anos 2000 para uma era mais pé no chão, que aí a gente já tem a linha Ultimate lá na Marvel, que aí é tipo querendo trazer para os dias atuais, aí a gente vê isso também no cinema, né, que a gente tá falando do Snyder, mas hoje se você pegar o Superman aí do James Gunn, por exemplo, ele é muito mais humano, muito mais pé no chão. A gente já falou disso no podcast, inclusive. Eu acho que é bem isso aí, isso. Você pega os dois Superman, acho que um é meio que essa época sombria, e o outro é a época meio que anos 70, era de prata, assim, mais ou menos, né? Era de bronze, era de prata do Superman. Acho que acaba a visão de cada um também do personagem, né? Isso mesmo. Muito bom, William, legal. Gostei da sua indicação dos anos 80, de 86, aí a gente divagou pelos anos 90, 2000, chegamos até o Snyder, que não valeu a pena, mas enfim. 86 realmente Crise nas Infinitas Terras, é um marco histórico aí pros quadrinhos que remodelou a DC, né, cara? E aí de lá pra cá, remodelou diversas vezes, algumas certas, algumas erradas, culminando naquela fase que você gosta, que é os Novos 52. Mas vamos lá. Nossa, adoro, melhor época. Marcelo, traz aí a sua obra que marcou, que te impactou em 1986, então. Então vamos lá, eu vou fazer que nem o William aqui, vou nos filmes e vou falar, não obras que tenham me marcado tanto, mas que foram importantes para esse período, até pela questão da contextualização que você trouxe lá. Duas delas eu nem gosto tanto, mas eu entendo a importância. Primeiro, Top Gun, por conta da questão da era militar e toda aquela propaganda estadunidense. Outra nessa mesma linha, Rock 4, que também tem essa questão dali no auge da Guerra Fria e querendo ou não, faz a gente torcer para os Estados Unidos, cara, que é a coisa mais absurda da face da Terra. Cara, não dá para falar que o Stallone nesse filme... Ele tá meio que no auge do carisma dele. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas... ele tá no auge, cara. Tem o 1 e o 2 lá, o Rock 1 e 2, que é ele atuando como ele mesmo, e ele volta nesse mesmo personagem no primeiro Creed, né? Que ele é no primeiro Creed, ele é o mesmo personagem dos primeiros dois filmes da série Rock. Dá até pra dizer que o Creed é uma continuação mesmo do filme. Agora o 3 e o 4
pouco diferente, né? Ele é meio que o Rambo fazendo o Rock. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu vejo ele meio assim, porque é um outro perfil. Ele atua, ele é o burrão ainda, meio burrão, daquele jeitão dele, mas ele já é mais, ele é mais imponente, né? E aí depois ele volta a ser o mesmo personagem. O 5 a gente esquece, não existe, que é a mesma coisa que vocês falaram, né? O Rock 5 tem o mesmo problema dos gibis do William, que o William falou dos anos 90. O Rock 5 não pode ser considerado. Depois tem o 6 que passa. Aí tem o Creed, que aí ele resgata até a atuação, o jeito de atuação do primeiro e do segundo filme. Merecia até um Oscar no Creed, eu acho. Bom. Creed é bom mesmo, eu gosto do Creed. Não, é bom demais, cara. O primeiro. Cara, os 3 são bons, né? Eu gosto. Eu gosto, eu acho. E o treino que ele vai dar pro Creed, o mesmo de pegar a galinha lá? Bom demais, cara. E o rapaz já pega na hora e falou: acho que as galinhas estão melhores. Cara, bom, eu tô falando, mano. O Stallone, ele não sabe atuar em outro personagem que não seja o Rock e o Rambo, né? Ponto. Ele só faz. E mesmo assim, no Rambo ainda é ruim um pouco. Não, é muito ruim. Muito ruim no Rambo. Ruim. É muito ruim. Mas o Rock dele é perfeito, porque é ele. É o cara derrotado, né? Tô falando primeiro e no segundo, né? E no primeiro Creed. Agora aqui no que eu trouxe no Rock 4, é o cara meio que no auge do carisma. Na época que ele fazia Pare Senão Mamãe Atira, que é dessa mesma época, ele tentando se jogar em outras coisas, porque ele achava que ele era o fodão. Cara, a mesma coisa que aconteceu nos quadrinhos aconteceu no cinema. Tem essa galera aparecendo. Você tem o cara, o Imorrível, que acabou morrendo agora nessa semana, que também é dessa época, né? Dessa época não, ele é mais antigo, né? Nossa, gente, fugiu o nome do cara, o Chuck Norris. Ele é mais antigo, obviamente, mas os filmes dele que fez ele ter a fama do cara que é o mais foda de todos é nessa época, né? O Braddock. E não longe do que eu disse, todos filmes mais ou menos da mesma característica militarizada, né? Top Gun também, o Rock não é militarizado, mas tem no pano de fundo a Guerra Fria, né? E aí você vai lá, e aí nessa linha você coloca Comando para Matar, o próprio Rambo 2, né? O Rambo 1 tem um outro perfil, também segue na mesma linha que é o filme que presta dos Rambos, né? O Rock 1, o Rambo 1 é o que presta. Vou apanhar por causa disso, né? Mas é o melhor Rambo. É o primeiro. Não, é que assim, eu sei que nós 3 concordamos com isso. Mas não é o... Como é que fala? Não é o que pega a galera da cultura pop, né? O 2 é o mais celebrado. Isso, o 2 é o mais celebrado, mas falando como filme, a gente não é crítico de cinema, a gente nem tem formação na área e tal, mas falando como filme e como espectador, o Rambo 1 é um filme muito melhor. Sim. Tem uma história, tem um drama, inclusive eu considero o Rambo 1 um drama, nem um filme de ação, porque tem ação, mas tem todo aquele drama do cara que voltou da guerra e que tá fudido e que é rejeitado pelos Estados Unidos. Tem um tom ácido de crítica ainda, inclusive. Sim, muito. A própria crítica como os Estados Unidos trataram os seus veteranos, Isso. Exato. Que não tem nos outros, né? Não tem nos outros. Não, e o livro tem esse tom, né? Que baseia o primeiro filme. E tem até a mudança do que era para que o John Rambo, John Rambo mesmo o nome dele, né? Que ele se matasse no final, né? E aí a galera da produção e o próprio Stallone imaginaram, não, aqui nós temos uma mina de ouro, se a gente matar o personagem agora, a gente perde a franquia. E aí foi onde alterou a ideia do roteiro e tudo mais, né? E aí virou essa bomba, mais uma vez o William tem razão de que os anos 90 vieram para acabar com os anos 80.
A herança deixada pelos anos 80 não foi boa, né, velho? Não, a herança foi boa. A galera que pegou. A herança que não soube o que fazer com ela. Que não conseguiu trabalhar a herança, isso que é a questão. E aí o Alien vai sofrer disso, que apesar que o primeiro Alien é de 79, nós já falamos disso, né? Mas o segundo é de 86, que ainda é um excelente filme. Também já vai começando a ter as cagadas a partir dos anos 90. Não, mas aí você tá pegando, tipo assim, os anos 80, que estabeleceram esses filmes que são franquias, e eles são recheados. Você falou do Top Gun, você falou do Rambo, tem o Schwarzenegger, que era o grande astro dos anos 80. Sim. Eles são carregados dessa vibe militarizada, de guerra, de nós contra eles, mas porque justamente o período pede isso, né? A gente tá falando, Sim. a gente falou no começo do podcast, a gente tá falando do período não sei se é o auge, mas é um período que a Guerra Fria tá explodindo ainda, mano. O bicho tá pegando, sabe? Então vem essa militarização toda nesses filmes e nessas franquias, e aí eu acho que quando vai pros anos 90, e eu posso estar enganado, mas quando vai para os anos 90, não existe mais a Guerra Fria, porque já caiu o Muro de Berlim, a União Soviética já deixou de existir, e aí os caras querem continuar a franquia, mas não tem mais muito esse apelo, porque não existia mais essa corrida militar que existia nos anos 80, tá ligado? Então, tipo assim, e aí é onde eu acho que os roteiros, os filmes acabam se perdendo, sabe? Você não tem mais aquela motivação de falar, é os Estados Unidos contra o resto do mundo, tá ligado? Ou principalmente, como a gente vê, os Estados Unidos contra a União Soviética. Você não tem mais. Você precisa criar um outro inimigo ali, que nos anos 90 vai acabar sendo os povos árabes, né? Na guerra Irã-Iraque, guerra do Kuwait lá, esse tipo de coisa, né? Aí no início dos anos 2000 vai tentar ser a China, mas aí o Hollywood percebe, opa, não podemos mexer muito com esses caras, que o mercado dele é grande. É grande. Ele precisa vender lá. A gente para um pouco de falar disso. E tem essa da questão do domínio, em vez de ser militarizado, ser pelo soft power, né? Tem isso também. Então, tem isso tem também. toda a razão, tem toda... Até o tom tem que ser. Até os inimigos eles precisaram recalchutar, né? Que no filme do Capitão América 4, eles colocam o Japão como inimigo, né? Em vez de ser a China. A gente vende menos pro Japão, né? Então... O Japão é um mercado grande, mas é menor, né? Trocar 1 bilhão por 200 milhões é melhor. Mas eu acho que é bem isso, né? Os anos 80, a gente teve, especialmente deles ali, anos 60, 70, uma grande crítica do próprio povo americano à questão militar e a própria guerra do Vietnã pegou muito mal, teve o Watergate e tudo mais. Então, só que nos anos 80, aí o Reagan, presidente, que tem aquele discurso famoso dele lá, que se a gente fala que nos nossos tempos não tem mais heróis, é que não tá sabendo onde procurar. Boa. Então, de repente, para os americanos ficou legal ser patriota de novo. Então, acho que isso é muito reflexo desses filmes, das próprias HQs também. Sim. Interessante. Só fazendo um pequeno adendo aqui, o Marcelo citou logo no começo o Rock. Toda a conversa se desenrolou por causa do Rock 4, né? Isso, Marcelo? 4. Isso. Só que o Rock 4, na verdade, ele é lançado no finalzinho de 85. Ele é final de 85? Ele é novembro, quase dezembro de 85, e aí ele estreia no Brasil em 86, na verdade. Mas é ali naquela junção, porque o filme do Stallone, que é lançado em 86, e agora eu vou trazer o meu, então, nem ia falar, mas vou aproveitar o gancho, é o Cobra. É o Stallone Cobra. Stallone Cobra. Você é um cocô. A dublagem original, né? Se você é a doença, eu sou a cura, malandro. Eu vou explodir o mercado. Pode explodir, eu não compro aí mesmo? Cara, mas Cara, esse filme é foda, cara. Stallone Cobra, mano. Você é louco, mano. A capa era mó legal, ó. Ele só funciona nesse filme, Marcelo, porque ele volta a ser o Rock policial daí, né, velho?
50 tons de Stallone, né, cara? Rock, Rambo, Stallone Cobra. Mano, Cobra. é tudo igual, caralho. Desculpa falar por cima, mas não tem jeito. Cara, assista um filme do Stallone que chama Copycat, eu acho, uma coisa assim. Eu já assisti esse filme, é horrível. Horroroso. Ah, Jesus amado. Você falou do Stallone policial, esse é o do rock policial, esse é o rock policial Copycat. É muito ruim, cara. Caralho, nossa senhora, precisava fazer esse podcast, cara. Tá Mas precisando. 86 é o Stallone Cobra. O Stallone Cobra, mano, a cena mais marcante é você é a doença, eu sou a cura, malandro. Essa daí me marcou pra sempre, mano. E aquele carro estiloso que ele tinha, né, mano? Que o carro que ele tinha, não sei se vocês vão lembrar, mano. Porque os anos 80, a gente assiste hoje e fala, caramba, que carro velho que existia nos anos 80 e tal, não sei o quê. Mas o carro que ele usava nos anos 80 era muito mais antigo ainda, sei lá, devia ser um carro dos anos 60, tá ligado? Mas era todo estilosão, ele era todo pai, usava aquele óculos e o palitinho na boca, né? Era... palitinho. Palitinho na boca, mano. Ó, mas nós estamos falando do Stallone. Mano, o podcast virou já de Stallone, foda-se. Caralho, mano, tem o Falcão, caralho. O Falcão, mano. Cara, eu ia falar agora dessa porra. Falcão, malandro. Falcão. Nossa, 83 também? 86 também? Ou não, sei lá. Nós já cagamos pro ano já, mano. Nós estamos falando de Stallone já. É 87. Falcão 87. A gente já se perdeu no ano, a gente não sabe mais, quer que se lasque. Não, mas 87, tá valendo. Eu vou comprovar minha teoria dos anos 90 que detonaram tudo, hein? Falando de Stallone ainda, pô, ele fez aquele Stallone Juiz, pô, aquilo é foda. Pô, Juiz, caralho, mano, o Juiz, porra, o Juiz é foda. O Juiz Dredd que tira o capacete, cara. O Juiz Dredd é foda, o Juiz Dredd é foda. Não, o Juiz Dredd é foda, caralho. Para, mano. O Juiz Dredd é bom demais, mano. O personagem mas o do Stallone. Pô, ele fez aquele com. Não é o Dredd, né? Aquele outro que ele fez com o Wesley Snipes. Demolidor, malandro. Demolidor. Ele fala palavrão. Esse é legal. Que a Mad, quando vai zoar o Demolidor, ele junta o Demolidor com o Juiz Dredd e faz uma zoeira só. Caralho, mas... Cara, eu devo ter essa revista em casa. Eu tenho dificuldade pra saber qual filme é qual, sabia, mano? Porque não, mas sim. Os dois são o mesmo filme, cara. A roupa é parecida, isso que é a questão. A roupa dos policial do futuro lá do Demolidor é parecida com a do Juiz, só que um é tom de azul e o outro é preta, né? Então, mas a costura é a mesma. Parece que foi o mesmo pessoal da produção do... Como é que é o nome disso? Do figurino, essas coisas. Figurino, né? Roupa, né? Eu sei como é que vocês diferenciam. No Juiz, ele tá com o olho azul, ele tá com lente azul, de olhos azuis. Nossa, velho. E no Demolidor tem a Sandra Bullock no auge. Pode crer, a Sandra Bullock, mano. Não tem nenhum filme dela de 86, não, mano. Ela é mais nova. Não, ela né? é mais nova. 86, ela devia ter a idade nossa, uns 8 anos. Não, nem tanto. Não, ela é mais velha que a gente. Mais velha, eu tô zoando, ela é mais velha. Agora eu vou pesquisar, mano. Ela começou ali, né, mano? Ela começou ali também, não foi? Ela tem 61 anos, malandro. Caramba, é velhinha assim. Não, cara, velhinha o pessoal que passou de 50. Pessoal que passou de 50 já tá meio caído já. O primeiro filme dela é de 87, mano. Tô zoando, gente. Não tem 86, é 87. O quê? O primeiro filme dela é de 87. Ela não tem filme 86. 87, tá. Ela foi mais pros anos 90. Caramba, hein, podia... Ô, William. Podia colocar ela aqui. Traz pra gente um pouco sobre a cena gamer, então, você que é o nosso old gamer aí, traz uma... Qual que era a cena gamer de 1986, cara? Porque, mano, os anos 80 no videogame era foda, malandro, era foda. Um monte de coisa que tá até hoje aí, nasceu nessa época. Ô, William, pera só um pouquinho, cara. Mano, vocês já dissaram minha quinta série aqui, pô. Na hora que vocês falaram cena gamer, deu uma travada no meu áudio. Falei, caralho, o que os caras vão trazer? Agora é gamer, né? A MCA agora?
Virou podcast woke, caralho. Eu juro pra vocês, gente, deu uma travada no áudio. Eu falei, caralho, mas que é isso? Que pauta é essa? Nenhum problema, tá? Mas não... Do que a gente vai falar, né? Desculpa, galera, não consegui. Gamer. Ó, nenhum problema com a comunidade LGBTQIAPM+, tá, gente? Muito pelo contrário. Mas é que eu não aguentei, ó. A quinta série coçou aqui. Falou mais alto, Lendo, que foi mais forte do que você. Jesus amado, explodiu aqui o Marcelo de 11 anos. Mas só, então eu vou colocar, só montar o panorama pra gente aqui, só pra gente ter uma ideia. Aqui no Brasil a gente não teve muito isso, mas especialmente nos mercados americano e japonês, que é onde o videogame surgia, né? A gente teve a ascensão da Atari nos Estados Unidos, mas em 83 teve o crash, acabou, os americanos não quiseram saber mais de videogame. Mas no Japão, a Nintendo surgiu com o primeiro console caseiro dela, que era o Famicom, vendeu pra caramba lá e quis levar para o mercado americano. Em 85, o Nintendinho chegou nos Estados Unidos. Vendeu no Natal, tudo mais. 86 foi quando a estrada se pavimentou mesmo lá, tipo, chegou ao ponto de, nessa época, de cada 3 lares americanos, um tinha um NES em casa, né? Um tinha um Nintendinho. Tipo, 30% dos lares americanos tinham um console da Nintendo em casa. E em 86, exatamente, tem umas franquias aí, especialmente da Nintendo. Zelda surge em 86, The Legend of Zelda. Metroid também é nascido em 86, tem até hoje jogo aí. E o meu queridinho Castlevania. Nossa! O primeiro jogo é de 86. E esse ano tá completando 40 anos e, enfim, a Konami acordou e vai ter jogo novo de Castlevania esse ano. E para relembrar os jogos antigos ainda, né? Esses jogos modernos agora não de câmera que vira, né, William? Vai ser 2Dzão, né, mano? Plataforma, né? Parece que vai ser o estilo meio Symphony of the Night aí, meio com mapa interligado, tudo. Vai pegar, acho que um plot, parece que é uma menina, a protagonista, é uma Belmont, parece que é filha do Trevor Belmont, que é o cara do Castlevania 3. Castlevania 3. O primeiro quem é, o William? Qual o Belmont que é? O primeiro é o Simon Belmont, que é o neto do Trevor. O primeiro é o neto, então a história vai ao contrário, né? Cada jogo eles foram colocando, né? Hoje em dia tá uma miscelânea, uma bagunça, mas o primeiro jogo era do Simon, o primeiro e o segundo jogos são do Simon. O segundo é ruim, né, velho? O segundo é ruim, eles tentaram fazer um RPG, não deu muito certo. O segundo é ruim demais, mano. No terceiro voltaram à fórmula antiga, que é de fase. Mas o terceiro é o vô do Simon, o Trevor Belmont. Boa. Que é um dos mais legais que eu acho dessa geração Nintendo. Eu acho que o mais legal era o 3, mano. O 3 era muito bem feito, cara. Você escolhia caminho diferente. Você escolhia personagem, né? Você trocava. Quando surgiu o Alucard. O Alucard apareceu pela primeira vez nesse jogo aí. Verdade. Até ele ficar famosão no Symphony of the Night depois, em 97. Que, aliás, ano que vem vai fazer 30 anos desse jogo também. Caraca, velho. Porra, mano. Eu joguei demais Symphony of the Night, mano. Joguei demais. PlayStation, cara. 30 anos, já tô velho mesmo. Porque o Symphony of the Night você tinha que terminar ele e quando terminava, não terminava. Você tinha que voltar, o castelo invertia e você voltava. Tinha o castelo invertido. Tinha o fim falso. Se você fizesse aí, derrotasse do jeito certo o Richter Belmont, aí aparecia o castelo invertido. Isso. E tem essa, né? O Symphony of the Night, na verdade, ele é uma continuação desse que tinha o Richter Belmont, né? Não era isso? Isso. A primeira fase. Isso. A primeira fase você jogava o do Super Nintendo lá, o Castlevania do Super Nintendo, né? O do Super Nintendo é um port de um jogo que saiu, na verdade, pro PC Engine, que era um dos primeiros, o primeiro console da 4ª geração, primeiro de 16 bits. Dá pra chamar isso, vai. Não era exatamente, mas ele saiu antes do Mega Drive lá no Japão, só que aí depois saiu a versão CD, então foi por um dos primeiros jogos de CD, que era o Rondo of Blood, mas a gente não conhece porque tinha ficado só no Japão
e o que a gente conheceu foi a versão do Super Nintendo, que era um port meio capado desse jogo do PC Engine. Mas a gente já conhecia o Richter daí, realmente. Eu conheci pelo Super Nintendo também, né? Que da hora, legal. Puta, mano, Castlevania é foda, acho que merece um episódio, inclusive. Pô, Castlevania. Tem as adaptações da Netflix, eu gosto daquelas que tem o Trevor Belmont, que inclusive, né, as primeiras. Essa mais recente, que é o Richter, acho que adaptaram muito mal. Não tem nada a ver com o Richter Belmont. Colocaram na Revolução Francesa, no meio. Não tem nada a ver, cara. Enfim, mas eu acho que os 3 primeiros lá do Nintendinho, o primeiro é foda pra caralho também, mano. Mas o terceiro difícil, hein? Difícil, mano, difícil. Mas era a época, 1986 é a época que os games eram difíceis, né, mano? Eu não sei Mega Man de que ano que é exatamente, mas Mega Man, o primeiro é 87. O primeiro Mega Man é 87. Mano, é um jogo dificílimo, cara, também, mano. Era pra galera que hoje não tinha save, não tinha nada. Você morria, tirava o cartucho, tirava o cartucho e chorava, velho. Voltava pra primeira fase, malandro. E uma menção honrosa aqui pros ceguistas que estão nos ouvindo também. Não tem ninguém que é ceguista, Will. Ninguém. Se o nosso amigo André Miranda estiver nos ouvindo, ele era ceguista. Ele era ceguista? Ele era, tinha Master System. Caralho, você sempre foi errado, André. Você nunca jogou no time certo, bicho? Você sempre foi. Mas 86 um abraço, André, um abraço, velho. Abraço, André. Andrezão, grande mestre André. O nosso Perry White por muitos anos. White, pode crer. O 86 é o ano do Alex Kidd e Miracle World também. Joguinho que ficou famoso aqui no Brasil. Que tinha Joaquim Pô, né, mano? Joaquim Pô. Eu conheci Joaquim Pô por causa desse jogo. Eu também, mano, eu conheci Joaquim Pô nesse jogo aí, mano. Não era uma tradição brasileira, né, cara? Todos nós brasileiros conhecemos por conta desse jogo, gente. Não é só nós 3, não, pelo amor. Quem quer conhecer essa porra? 2 ou 1 era muito mais legal. Para o ímpar, 2 ou 1. Para o ímpar, 2 ou 1. A galera veio com esse Joaquim Pô aí, mano. Pedra perde pra papel. Vai cagar, gente. Mas meus filhos jogam isso hoje, cara. Não tira para o ímpar, não, mano. Pedra, papel, tesoura, mano. Nossa senhora. Eita. Meus filhos bate-bafo não é batendo na figurinha, é tipo fora da figurinha, assim, com as 2 mãos, tá ligado? Pode crer. Nossa, tá desse jeito. Tá, mano, tá. Não é mais bafão. Essa novidade é um pouquinho. Não é tão novidade. Já tinha uma galera que tentava fazer isso na nossa época, que nós não deixávamos. Amanhava eles na porrada nessa época. Isso, tava roubando. Exatamente. Mas boa, Will, boa indicação, mano. 3 jogaço aí, mano. Castlevania, Metroid, Zelda, Alex Kidd, não. Tô zoando, caralho. Alex Kidd é legal pra caralho. Eu gosto de Alex Kidd, mano. Esses dias eu baixei, inclusive, no PlayStation aqui pra galera, pras crianças jogar, mano. Tem um remake dele, né? Tem, nova, né? É bem legalzinho. Inclusive, ele é tão legalzinho que você pode, no meio do jogo, trocar para os gráficos antigos ou, tipo, deixar ele remasterizado, os gráficos bonitinhos lá. Você consegue dos 2 jeitos, é bem da hora mesmo. Na moral, é legal. Depois, você tem Xbox ou Will? Eu tenho PlayStation, mas tenho Xbox também. PlayStation. Então depois você baixa no PlayStation. Você tá no time certo, né, Will? PlayStation, Nintendo, essa porra aí, velho. Nada que Xbox, Sega, mano. Ninguém é. Eu. Tem Xbox, caralho. Pô, depois você passa a sua gamer tag pra ficar no time seu, Cara, eu não uso aquela porra, cara. Apodreceu a pilha dentro do controle. Nossa. Pra você ter uma ideia. Mas também, então, controle de pilha, né, Will? Eu ia falar, desculpa aí, mano. Controle de pilha, mano. O nosso não, né? Controle de pilha, não vai essa, é verdade. O André Miranda vai ficar triste de novo. O André Miranda vai ficar triste de novo porque ele é cachista. Ele é cachista, mano. Ai, caraca. Todo errado também, né, mano? Tem jeito. Vamos lá, Aproveitando que o Will trouxe aí alguns jogos japoneses, né?
o Zelda, o Castlevania, do videogame que foi lançado no Japão, que era o Nintendo e tal. Ô Marcelo, você consegue falar pra gente aí uma coisa que marcou a gente nos anos 80, né, cara? E aí 86 deve ter alguma coisa interessante também, que são os animes, ou tokusatsu, ou qualquer vamos... coisa do jeito, né, mano? Cara, pode dar uma roubada? Vai, se joga, mano. Joga bater figurinha? Porra, você já falou do Stallone até o Creed, caralho. Pode crer. Já foi 2006, de 86 pra 2006. Já que tá no inferno, abraça o capeta. Tá? É que a gente tem aquela questão de 86 ter sido o ano que a Rede Manchete passou a transmitir nacionalmente, né? E ela já era um fenômeno no Rio de Janeiro desde 83. Rede Manchete, galera, pra quem não conhece, é tipo a Netflix, só que tinha horário pra passar as coisas. A gente chamava de TV aberta. Coisa assim, ninguém conhece mais. Agora eu me senti o Elrond mesmo. E nessa época, uma das emissoras que faziam sucesso era a TV Manchete. E 86 foi meio que o boom dela, né? E ela popularizou, na verdade ela tem uma segunda onda aí de tokusatsu, que aí começa com o mais famoso deles ali, que na minha opinião, né, mais famoso na época. Depois pode até ter tido outro, mas aí você começa ali com o Jaspion, que não é bem de 86, mas ele estreia aqui em 88, 87, mas ele é ali desse período. Então, ele fica nesse limbo. Então, vamos usar a Manchete como referência, que ela é de 86 como emissora nacional, transmitida para todo o território nacional, né? E desse ano também é o ano que a Xuxa sai dessa TV Manchete e vai para Globo virar a rainha dos baixinhos, né? Então, todo esse período de 86 teve tudo isso, gente. Inclusive, a Xuxa virando a rainha dos baixinhos depois de ter feito de tudo. De tudo. Nossa, esse tudo aí foi tudo. Não foi nada assim de tudo. Ela foi modelo, fez capa de Playboy, foi namorada do Pelé. Foi namorada do Pelé, exatamente. É a Virgínia, né, da época dos tempos antigos. Isso. Hoje em dia é uma versão remaster, então, da Virgínia. Só que com muito mais carisma, né? Muito mais carismático. Muito mais. Muito mais carismática e mais talentosa. E olha que não era tão talentosa assim, mas era mais. E ela, querendo ou não, ela ficou 35, quase 40 anos como referência em programas infantis e programa de televisão. Mas a pergunta era tokusatsu, mas a gente tem aqui, além deles, a gente tem lançados nesse ano, que eu não sabia, mas aí ele chegou a ser exibido no Brasil, mas não sabia que era de 86. Tem os Super Campeões, cara. Caralho! O lançamento original do anime é de 86, né? Mas não... isso. Mas no Brasil acho que ele chega em 90, se eu não estou enganado. Eu vou ser bem sincero, eu não gostava muito, mas muita gente lembra dele. Só porque o Oliver vinha jogar no Brasil, no São Paulo, você não gostava? Ele veio jogar no São Paulo, né? Verdade. Nossa, mas a questão desses jogos de anime, não sei se vocês pensam dessa mesma maneira, mas esses animes que são de esporte, tem esse negócio do cara de um só fazer tudo, né? Meio cobra o escanteio, faz gol de bicicleta. Aí o de vôlei, o cara é tudo, né? Ele saca, ele recepciona, Mano, não dá, né? É que eles querem idealizar o herói no melhor jogador do time, né? E eu sei que é uma narrativa deles, né? Mas pra mim não me pega muito. Apesar de não me pegar muito, vou dar mais 2 exemplos aqui de anime, que é de 86 também, que viraram fenômeno no Brasil em 90. E aí, diferentemente do que vocês falaram, coisas dos anos 80 fizeram bem nos anos 90, foi o Saint Seiya, que nós gostamos bastante, Cavaleiro Zodíaco, e o Dragon Ball, que também é de 86, né? O original no Japão de 86, ou o anime, né? O mangá é um pouco mais antigo. E é isso, então vamos lá. Foi o início da febre aí dos tokusatsu, com
o Jaspion e o Changeman, né? Os heróis coloridos e os Metal Heroes, né? Metal Heroes. E aí, o Saint Seiya, o Dragon Ball e o Super Campeões, meu Deus do céu, eu nem imaginava que eu ia falar desse negócio um dia na minha vida. A galera que tá ouvindo, a gente pode ter errado também algumas datas aí, porque, assim, lançava no Japão, não era igual hoje, que lança simultâneo. Então, assim, lançava no Japão, às vezes lançou no Japão em 85, 84 e chegava no Brasil em 86. Às vezes lançava no Japão em 86, chegava no Brasil em 90. Então, assim, é mais ou menos nesse período ali que fez sucesso, né? Então, assim... Isso, é. O Saint Seiya e o Dragon Ball vieram realmente pro Brasil nos anos 90, né? Isso, Cavaleiros estreou em 93 na Manchete, se eu não tô enganado. Demorou, né? Demorou. Acho que foi 94, cara. Eu lembro de ter assistido o segundo episódio. Nossa. Mas a primeira vez que passou. É porque demorava, né, mano? Na minha casa eu não pegava a manchete, eu enchi o saco dos meus pais pra comprar um Buster. Pra colocar na antena pra pegar a manchete. Cara, o que o meu pai me xingou por causa dessa porra desse Buster? Nossa senhora. Não era um canal que pegava em qualquer lugar, né? Não. Isso quando você ficava lá arrumando a antena, depois voltava pra ver um pouquinho. Aí o gato subia no telhado, mexendo a antena um pouquinho. Gente, era desse jeito mesmo, viu? A galera que tá escutando nós aí, que tem... Que chama Enzo, Valentina, essas coisas aí. Que não sabe. Era desse jeito mesmo. Pai, caiu o Wi-Fi, não consigo pegar a coisa do Wi-Fi, caralho. O nosso Wi-Fi era o Buster. O máximo de Wi-Fi que nós tínhamos era o Buster. Não, e depois dos anos 90 era a internet de escada, que a gente entrava meia-noite pra pagar um pulso só, velho. Pra pagar um pulso só e baixar uma foto do hentai. 2 horas. Falando de Mega Man, quando eu descobri o emulador, pra baixar o Mega Man 1 demorava pra baixar na internet. Um joguinho que tem não sei quantos. Você tá indo no emulador, cara. Tava falando de foto de hentai. Pode. Eu fiquei imaginando, caralho, tem o hentai do Mega Man, caralho, eu não vi. Não. Mas deve ter. Certeza tem. O mais comum é Sailor Moon, mas deve ter, né? Tem um anime também, cara, que fez bastante sucesso. Eu vou confessar, eu não assisti, acho que eu assisti um episódio, se eu não me engano, porque eu conheci esse anime depois de velho já, e aí eu fiquei achei meio assim, tá ligado? Por ser dos anos 80, a gente que já foi assistir depois de velho, ficou meio ultrapassado, achei. Mas aí pensando bem, hoje até que ele não é tão ultrapassado assim, mas é um anime de bastante sucesso, que é o Hokuto no Ken, cara. Esse é legal, cara. Que era de um cara num mundo pós-apocalíptico, lutava pra caramba. Kenshiro. Esse cara, esse anime, inclusive, é um dos precursores aí dos animes mais violentos que vieram depois. Isso aí, o William sabe mais que eu. Shonen, né, William? Ele não é o primeiro shonen, mas é um dos que definiram o estilo, né, o gênero. Vocês chegaram a assistir esse anime? Cara, o anime eu nunca vi, só conhecia pelo meme. Mas eu tava comprando o mangá da JBC, que a JBC tava publicando o Hokuto no Ken. Você comprou o Hokuto no Ken? Mas eu não terminei ainda. Era meio Mad Max, né, mano? Isso, a história... aquela história dos anos 80, né? Medo, ainda é época de Guerra Fria, medo de holocausto nuclear, só que na realidade dele, o holocausto nuclear aconteceu, o mundo tá tudo devastado, desértica, bem Mad Max mesmo, o estilão. Só que ele é um cara fudidão de uma arte milenar de Kung Fu lá, que é o Hokuto Shinken, que é um estilo da estrela da constelação do norte lá. Do norte, né? Isso. Tanto que o nome em inglês é o punho da estrela do norte, é Fist of the North Star. É verdade, é isso mesmo. O nome E o grande inimigo dele é um estilo do sul, que agora eu não lembro o nome do estilo dele, mas é os dois inimigos, assim, o arqui-inimigo dele, assim, mas era... Fist of South... North Star. Não, Fist of South Star. South Star, É o do sul, né, mano? Caralho, mano, ô Marcelo, acertei na mosca de novo, velho. Perguntei pro mestre, velho. O cara do mano. Cara, velho. Eu nem lembrava dessa porra.
O ouvinte que não sabe, o Will é mestre de Kung Fu, malandro. Vai, Chega. vai. Então vai. também tem umas coisas. E o autor, ele é muito fã do Charles Bronson, o nome artístico dele é Buronson. Nossa, é verdade, caralho. Eu já tinha lido isso daí, verdade. Charles Bronson é anos 80 também, mano. Anos 80, hein, mano? Anos 70, né? Charles Bronson é mais 70, Desejo de Matar. Né? Não, deve ter algum Desejo de Matar que é dos anos 80, com certeza. Deve ter, mano. Pesquisa aí, Marcelo. Acho que deve ter, mano. Eu tô na tela aqui, peraí. Deve ter, mano. Desejo de Matar. Desejo de Matar 3 é de 85 e o 4 é de 87. Pulou 86, velho. Pulou 86. Não, mas aí é pra não ofuscar o Top Gun, né? Não, pra não ofuscar o Stallone Cobra. Pra não ofuscar o Stallone Cobra, pô. Você é louco. Você falou do Top Gun e não falou um A do Top Gun, mano. Você já pulou pro Stallone, velho. E falou a filmografia inteira depois do Stallone. E falou só assim, teve o Top Gun também, caralho. E o Highlander. Top Gun, Ases Indomáveis, cara. É o Maverick, mano. O cara que voltou a fazer sucesso agora, depois de 2020 aí, mano. Que os Red Pill ficou tudo de picadura quando viu o Maverick de novo. Red Pill e Incel tiveram orgasmos múltiplos. Né? Nossa senhora. Isso que é um filme de verdade, um filme de macho alfa. Vai tirando, vai. Gozaram com o bumbum, mano. 3 dias seguidos. Eu quero falar de um filme mais light, cara. Um filme mais leve de 1986, mano. Um filme que. Mano. Até sei qual. Você sabe, porque você já tentou roubar ele de mim, seu safado. Não, eu já deixei. Eu já nem falei dele dessa vez, já deixei porque eu sabia que você ia falar. Que é o Curtindo a Vida Doidado, malandro. Quem não assistiu esse filme, quem não cantou, quem não conheceu Beatles, Twist and Shout por causa desse filme aí, cara, é difícil, hein, mano? Só a galera que tinha os pais que era bem ligado em rock mesmo, assim. Mas era a música que estourou mesmo, Twist and Shout, né, mano? Que era dos Beatles, e o cara canta em plena avenida, lá no meio do desfile cívico lá, mano. Filme foda, né, mano? Foda, aquele filme foda. Matthew Broderick, né, mano? É muito... Matthew Broderick. Que durante muitos anos eu confundia com o... Ralph Macchio. Não, o Ralph Macchio não. O outro. Pior ainda, que não dava pra confundir. Que era o do... De Volta pro Futuro. Caramba, esqueci o nome dele. O Michael J. Fox, mano. Michael J. Fox. Eu confundi os dois. Mano. O Michael J. Fox é um pouco mais velho. Curtindo a Vida Doidada acho que, não sei se vocês lembram de outro, mas foi o primeiro filme que eu vi a interação com o público, né, mano? A quebra da quarta parede lá, que no final ele conversava com a gente, no final do filme você ficava esperando lá, ia tocando aquela musiquinha lá do professor que ficava, Aí, e aí ele depois acabava o filme, subia umas letrinhas, ele falava, você tá aí ainda? Pode ir embora, vai, rapa fora, acabou o filme. Mano, achei demais isso quando eu vi assim, porque hoje é um bagulho bem comum, né, mano? A gente, depois que veio o MCU aí, todo filme tem pós-crédito, todo filme, ficou essa chatice, mas antes não, cara, era um bagulho que não existia, né, mano? E aí quando eles lançaram isso daí, mano, porra, e era um filme que celebrava muito a juventude, a liberdade, né, mano, que a gente tinha, o mesmo período que a gente frequentava a escola e tinha aquelas pressão de ter que tirar nota e ter que estudar, e aí vem o cara que faz um filme que fala, caralho, mano, caguei pra escola, eu vou curtir minha vida, tá ligado? E o nome do filme em português é realmente isso, né, Curtindo a Vida Doidada. Porra, foda pra caralho esse filme. Não, poucos não, tem várias traduções de filmes brasileiros que ficam muito melhores do que do inglês, né? Mas esse daí é maravilhoso, né, cara? Curtindo a Vida Doidada. É quase no mesmo nível do Poderoso Chefão, né? Em vez de ser traduzido para O Padrinho, né? Pode crer. Que não tem nenhum peso em português, né? Poderoso Chefão, pode crer. Como é que o amigo dele? Cameron, né? O amigo dele, Cameron. É o Cameron, mano. Parece o nosso amigo Fernando da banca, que é a cara do Fernando. Ai, caramba, o nosso amigo Cameron, Fernando. Eu nunca falei isso, mas sempre achei.
Se ele for assistir esse episódio, ele vai saber pelo episódio. Vocês viram até um comercial que chamaram o ator que faz o Cameron, ele tá velhão hoje em dia, né? Mas do tipo, recriaram aquela cena dele com o Matthew Broderick, né, indo na garagem lá, só que aí tem um sistema de segurança que fecha, impede, né? Que ele eu vi. Aí ele falou, não é comigo, não vai acontecer isso. É legal pra caramba, pode crer, mano. Pode crer. Cara, e tem uma outra dessa linha também aí de. Não sei se é a mesma empresa que fez, não deve ter sido. Que um dos caras que pega a Ferrari do cara no estacionamento é o Hamilton. É o Hamilton. Eu não vi essa. Muito boa, cara. Muito boa. Caraca, velho. Eles pegam a parte do filme mesmo, e na hora que o cara vira, tem aquela virada ali que mostra os dois pulando daquela rampadinha assim, que ele sai com o carro, é o Hamilton que tá lá. É muito bom, cara. Agora eu não sei se é comercial ou se é o IA, né? Mas deve ter sido comercial. Mano, tem muita coisa pra gente falar de 1986. Vamos só dar uma pincelada aqui agora, então, rapidão, pra gente tentar abranger mais coisas, e já tá o episódio um pouco alongado aí, pra gente já tentar ir encerrando. Então, Will, fala mais algumas. Não precisa dar muita explicação, não sei quem você queira, claro, mas já fala mais algumas obras aí que eu tiveram em 1986 e que foram relevantes, cara. Pode falar aí. Cara, eu vou sempre os 3 pilares das coisas que eu gosto, né? Eu já falei de 2, já falei de gibi, já falei de videogame, vou falar do outro que é de bonequinho, de brinquedo e tal. 86 é um ano importante aqui no Brasil, que a linha de brinquedos do He-Man chega pela Estrela. Já tinha estreado o desenho anteriormente, acho que foi no Balão Mágico, depois foi pro show da Xuxa. Então os brasileiros conheceram o He-Man pelo desenho animado e depois chegou o brinquedo, diferente dos americanos, que o brinquedo chegou primeiro. O brinquedo foi lançado lá em 82 e o desenho animado estreou em 83. E 86 também é um ano importante porque o desenho dos Transformers estreia aqui no Brasil, só que nos Estados Unidos já tinha estreado em 84 e lá em 86 estreou Transformers, o filme, que é a primeira longa-metragem animado deles, o primeiro de 2, porque o segundo foi só agora, o ano passado, com Transformers One. São os 2 únicos filmes animados de Transformers. E em 86, por conta disso, está completando 40 anos, a Hasbro está fazendo um evento grande lá nos Estados Unidos. O filme animado vai reestrear nos cinemas lá, acho que vai ser em maio, vai ter algumas sessões nos cinemas lá. Deve estar remasterizado em 4K e tal. E é um filme importante, assim, porque meio que traumatizou a criançada lá. Eu vou contar um spoiler de 40 anos, pode? O Optimus Prime morre no filme. E aí traumatizou a criançada lá. Chegou a criançada os pais das crianças mandar carta para Hasbro para trazer o Optimus de volta, porque como é que pode o herói ter morrido, né? Então é um filme legal, é muito bem feito, a animação da Toei Animation, que aliás é quem animou as 2 primeiras temporadas do desenho animado. Quem quiser conhecer, tem tudo no YouTube para assistir. Inclusive tem a versão dublada, original da Herbert Richter's. Para quem quiser, dá para você achar no YouTube para assistir, tá de graça aí para assistir. Era um desenho legal. E eu acho que, como esse é um ano importante para os Transformers e para o He-Man, eu acho que a gente precisa de episódios dessas franquias aqui esse ano também, hein? Precisa fazer. Então eu vou colocar esse aí, falar de bonequinho nas minhas lembranças de 86. Boa, William, boa lembrança. Marcelo, mais alguma lembrança de 86 aí que você queira falar? Cara, só pra arrematar aqui a participação, e vou falar de um filme aí que vocês dois vão me ajudar a falar também, a questão da nostalgia lá das antigas já, que a gente celebra até hoje, que é o filme Conta Comigo. Não tem como a gente passar por esse ano sem falar dele. Teria uma outra menção aí que eu, na minha opinião, até mais importante, não, a palavra importante é complicado de você usar, né? Você ficar colocando importância em obras que são importantes para várias pessoas é difícil, né? Então, o Conta Comigo certamente é muito importante para muita gente, mas na minha visão, uma menção que a gente precisa fazer também é o Maus, ao quadrinho, né? Por conta também é de 86, né?
Tem podcast a respeito, né? Como tem podcast a respeito, vamos fazer só uma menção. É. Vale a pena a leitura e vale a pena, mais do que a leitura, ouvir o nosso podcast. Que, tipo, ele supera a leitura aí em 200%. Tem uma coisa a mais ali. Né? Existe uma elaboração que o autor não tinha na época para se fazer. Né? Não é culpa do autor, ele é um mero ser humano normal, né? Descendo do pedestal aqui dos professores de história, vamos voltar. Conta Comigo é a celebração da nostalgia já nos anos 80, né? Que vira uma fonte para diversos autores, diversos roteiristas beberem, né, cara? A gente sempre volta nesse looping aí da nostalgia, né? Os anos 80 que celebravam os anos 50, isso. E a gente celebrando agora os anos 80, porque por muitos anos, principalmente ali pela galera que não entendia muito e fez tudo errado nos anos 90, considerava os anos 80 como uma década perdida, que de perdida não tem nada. E eu para mim, eu acho que um dos grandes símbolos dessa geração é o Conta Comigo. É a celebração da amizade, como eu disse mais uma vez, vou repetir pela terceira vez, é a celebração da nostalgia e é um dos responsáveis para a gente ter a tão adorada como odiada série Stranger Things, né? Que não dá para dizer que não é não digo uma cópia, né? Mas que não é... Bebeu na fonte, né? Bebeu na fonte. Né? Inspiração. Não, ele não bebeu. Ele bebeu, não. Ele só... Nadou na fonte. Nadou na fonte, sugou os peitos do Stephen King, fez de tudo. Ele lambeu a bunda, fez tudo. Tá começando a ficar escatológico, desculpa, gente. Eu tô ele tá bêbado, eu falei, William. Ele tá fazendo um episódio com um bourbon do lado. Se fosse bourbon, eu tava fazendo beatbox. Galera da referência do How I Met Your Mother vai saber. How I Met Your Mother. Como se alguém assistisse tanto. E é isso, é uma série que tem é um filme que tem esse poder, né, cara, de fazer a gente refletir na questão da amizade, da simplicidade. É um livro meio que sobre não digo nada, né, mas o nada no sentido de ser... É um livro do Stephen King que é sobre o cotidiano de crianças e adolescentes ali, né, que o importante entre eles não é nem a história do que eles vão fazer, mas a relação entre eles, né. É como é interessante a simplicidade do dia a dia de crianças, né? Na última quinta-feira, por incrível que pareça, eu dei uma aula numa turma lá do sexto ano falando basicamente disso, que um dia eles vão lembrar daquela aula, não porque a aula era minha, né? Mas porque eles vão lembrar de uma aula e tem um meme rolando na internet que eles vão lembrar, uma quinta-feira, e o mais importante era saber que na aula eu ia ter 2 aulas de história, uma aula de geografia e 2 aulas de educação física. Ia ser o dia mais feliz da minha vida e eu não sabia disso. Não por conta da aula de história, não por conta da aula de geografia, não por nada disso, mas por conta deles estarem no momento despreocupado da vida. Né? E foi uma das melhores aulas que eu já dei na minha vida, porque eu falei basicamente disso, dessa questão da lembrança, né? Que eu estava falando sobre como era uma aula de história, eu busquei o exemplo e dei essa questão. E o Conta Comigo é isso, né? É essa lembrança de um dia ou de uma aventura. Ali tudo bem, né? Aí tem o Stephen King, né? Que ele é o escritor. Né? Tem ali a questão de eles estarem buscando um cadáver, então, mas tem uma questão do mistério, né? Mesmo que seja mais simples, né? Não estão buscando Pennywise, né? Não estão buscando uma entidade interdimensional, mas tem a questão de ser um cadáver, né? Buscando mas a ideia da história, como eu disse, não é essa, né? É a história do relacionamento e da simplicidade do dia a dia. E não tem nada mais bacana que isso, né? E aqueles desgraçados estão pagando uma conta. E nós já estamos aqui fazendo podcast nesse horário, gravando e sabendo que amanhã a gente tem que acordar cedo porque a gente tem que pagar conta. Também. Foi-se a aula de geografia, história e educação física.
É isso aí, é verdade. Conta Comigo é um marco dos anos 86, do ano 86 aí, que é justamente isso. Uma celebração sobre a amizade, é um filme que celebra a nostalgia, mas diferente de Wolverine e Deadpool, ele celebra a nostalgia de forma boa, né, cara? Não Sim. só pelo mercado, né, cara? Mas é legal, realmente. E a minha última, então, dica aqui, cara, vai ficar outras coisas para trás que a gente não vai conseguir falar, a gente não falou de Guerras Secretas, que vem nesse período, a gente não falou de alguns outros filmes, a gente só passou por cima aí do Highlander, né? Mas eu acho que um filme que marcou época também, em 86, foi A Mosca, né? Que era o filme, uma ficção científica extremamente nojenta, body horror, né, cara? E aí a gente, nos anos 80, ficava... Hoje a gente vai assistir, claro, é um filme ultrapassado por causa da tecnologia, por causa dos efeitos especiais que ele utilizou na época, mas a história ainda é muito boa e é um filme que a gente ficou muito impressionado. Pelo menos eu acho que eu fiquei muito impressionado na época, não sei vocês, mas me causou muita estranheza na época e acho que é um filme que vale a pena ser mencionado. É isso aí, chegamos então ao final de mais um episódio do Manifesto do Caos, desta vez falando sobre obras e franquias que ajudaram a definir não apenas o ano de 1986, mas que também definiram os próprios anos 80 aí, né? Então, clássicos da cultura pop que completam 40 anos agora em 2026 e que seguem moldando estética, política, ideologia e imaginário coletivo. O mundo mudou, mas 1986 ainda permanece. Eu queria agradecer então a você, ouvinte, por ter ficado com a gente aqui, tá? Eu peço para que você não se esqueça de nos ajudar. Se você ouve, gosta do nosso podcast, ajuda a gente, vai lá, dá 5 estrelinhas pra gente lá no seu agregador de podcast, no Spotify, que é um dos mais famosos aí, tá bom? Isso ajuda bastante a gente na nossa classificação. Se você gostou realmente do nosso episódio e quer continuar essa conversa, se você também viveu no ano de 1986 e relembrou com a gente aqui coisas legais, pode mandar um comentário pra gente, eu respondo, a gente aqui do podcast, né, responde todos os comentários que tem lá. Às vezes a gente demora uns diazinhos lá para responder, mas a gente responde todos os comentários que vem lá no Spotify, tem o nosso Instagram também, né, que você pode mandar um comentário pra gente lá. Pra gente esse bate-papo é muito importante, a gente continuar esse bate-papo lá nas nossas redes sociais ou no próprio Spotify, tá bom? O nosso Instagram, para quem não conhece, é o @manifesto do caos _ e você também pode ver algumas matérias que a gente posta, notícias, etc, lá no nosso site, que é o www.manifestodocaos.com.br. É isso aí, até o próximo episódio, um grande abraço, tchau!